Ajudar ou não ajudar pessoas da família? Kátia, que pergunta estranha é essa? É lógico que eu vou ajudar as pessoas da minha família. Pois bem, nesse vídeo hoje eu quero te falar de algumas armadilhas que às vezes a gente enfrenta na hora de ajudar as pessoas do jeito errado. Só que a gente faz algumas ações, a gente toma algumas atitudes pensando que essa é a melhor maneira de ajudar. E aqui eu quero falar sobre algumas questões que eu vivi, que eu passei na prática e que me impediram de realmente ajudar as pessoas que eu amo da melhor maneira. E digo isso porque quando eu me tornei terapeuta é que eu aprendi verdadeiramente tive alguns aprendizados, né? Aprendi algumas lições, não estava me vindo a palavra. Aprendi algumas lições que me ajudaram muito e que eu quero compartilhar com você. E eu acredito que a primeira grande lição que nós terapeutas aprendemos e que eu acredito que isso é uma coisa que qualquer pessoa leva para a vida, independente de ser terapeuta ou não, é você saber se você tem condição de ajudar aquela pessoa ou não. Muitas e muitas e muitas vezes a gente cai na armadilha de acreditar, é uma crença, é uma armadilha, é um pensamento de que mesmo que você esteja destruído, o seu papel é ajudar a outra pessoa. Você tem que, a gente tem que se doar ao ponto de que essa é a melhor maneira de você ajudar as pessoas. É só se doando que você conquista as coisas, é só se doando que você consegue auxiliar outra pessoa. Porém, existem algumas questões muito importantes e a primeira delas é, se você apenas se doa, você cria um comportamento, uma crença inconsciente de que você não é merecedor de receber, porque você acha que você só tem que doar. Ah, eu tenho que doar antes de receber. Ok, eu vou fazer isto, mas eu também preciso trabalhar internamente a aceitação e o merecimento de que o universo me traz presentes o tempo todo. Então, um exercício que eu faço, porque eu confesso pra você, eu tive essa dificuldade de me sentir merecedora dos presentes do universo. E eu fiz todo um trabalho de realinhamento de um tempo pra cá, me colocando à disposição do universo para que as coisas viessem para mim, porque a gente tem um péssimo hábito de reclamar das bênçãos que o universo nos traz todos os dias. E eu digo reclamar porque a gente não consegue observar, não consegue entender que muitas situações que a gente vive no dia a dia, que parecem ser desgraça, são as maiores bênçãos da nossa vida. E a gente não consegue reconhecer o papel importante que o universo faz na nossa vida para que a gente possa realmente, verdadeiramente aceitar e merecer os presentes que o universo nos traz. Porque quando a gente muda o foco do pensamento, é um processo que eu ainda estou em treinamento. Porque às vezes acontece uma situação de estresse extrema, cansaço, alguma coisa que te tira do chão, né? Te tira o chão, você fica fora do ar, aquilo parece a maior desgraça da sua vida, a pior coisa que poderia ter acontecido. Quando na verdade, depois que o tempo passar, você vai olhar para trás e vai dizer, puxa, aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu. Se não fosse aquilo, não teria mudado isso, não teria feito aquilo, lá, lá, lá. Então, a grande lição, acredito que a primeira grande lição, quando você quer ajudar as pessoas, é você realmente se sentir uma pessoa abençoada e você vibrar numa sintonia em que você se sente capaz de ajudar as pessoas. Por isso essa questão do merecimento é tão importante. Se você hoje tá com uma vida que você considera que é uma vida, desculpa a expressão, mas desgraçada, fica muito difícil de ajudar as pessoas. Você não se sente capaz, você meio que se sente um impostor, né? Isso eu já falo em alguns vídeos aqui no canal. Só que o aprendizado de você se colocar como uma pessoa muito importante, tanto quanto alguém da sua família, também é um desafio. Porque a gente é criado, acostumado, nós fomos treinados para primeiro pensar nas pessoas, depois na gente. E se você pensar em você, você é egoísta. É isso que a gente ouve, né? Você primeiro tem que pensar nas pessoas, depois você pensa em si mesmo. Só que se você não tá bem, que condição você tem de auxiliar quem você ama? Eu fazia um exercício direto no consultório. Eu perguntava para as pessoas, em algum determinado momento da consulta, eu perguntava para os meus clientes, meus consultantes, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E eu não lembro de quase ninguém dizer para mim, sou eu. E eu fazia um trabalho, né, de mudança de paradigma dentro do consultório para a pessoa entender que sim,
ela é a pessoa mais importante. Porque se você não se considera uma pessoa importante, por que o mundo vai achar que você é importante? Por que o mundo vai reconhecer o seu papel? Por que o universo vai te trazer as bênçãos? Por que as pessoas vão reconhecer o seu potencial? Porque não vem com essa conversa de que a gente ajuda incondicionalmente, porque a gente não ajuda incondicionalmente. A gente ajuda esperando a troca. Eu faço, né? Eu cuido dos meus familiares, eu faço tudo por eles e o dia que eu precisar, eu quero contar com eles. A gente não faz tão incondicional assim, vamos ser bem sinceros. Um dia, quando você precisar... Ontem mesmo eu presenciei uma cena que eu tava num local e nem lembro agora onde é que eu tava. Pra dizer bem a verdade, eu não lembro exatamente onde é que eu tava. Mas eu tava nesse local esperando, não lembro. Enfim, e aí tinha uma pessoa ali junto e tal, e ela tava ligando pro irmão ajudar ela a resolver uma situação lá que ela precisava. Que ele fosse buscar um carro pra ela e tal, E aí o irmão dela falou que não podia, não tinha como. Aí ela desligou o telefone e falou: ai, que saco, ele nunca me ajuda. Ele nunca faz as coisas quando eu peço. E aí eu falei pra ela: pois é, sabe por que isso acontece? Porque ela é amiga, a gente se conhece e tal, né? Eu não falaria isso pra qualquer pessoa, mas eu disse pra ela: sabe por que isso acontece? Porque nós temos a mania de fazer tudo pelos outros, mas a gente não faz por nós. O mundo externo é um reflexo do que a gente está vivendo internamente. O que você está vivendo aqui dentro é um reflexo do que está acontecendo lá fora. Se as pessoas te deixam na mão, se as pessoas não te ajudam, se elas nunca estão disponíveis, eu te pergunto, você está disponível para você? Se eu te disser, ou vou dar um exemplo falando de mim mesma. Se eu pensar, Kátia, tu tá disponível para mim hoje? Será que eu tô? Será que hoje eu parei algum minuto do meu dia para pensar no que realmente é importante para mim? Será que eu pensei nas minhas metas? Será que eu pensei em coisas que realmente me agradam? Será que eu me dei o direito de ter um momento meu? Meu amigo Paulo Henrique, que deu curso comigo por muito tempo, nós somos irmãos de caminhada, ele sempre dizia uma coisa que eu levo pra minha vida sempre, né? Tem várias frases épicas do Paulo Henrique aí nos meus vídeos e essa é mais uma. Ele sempre dizia que nós temos 3 momentos importantes no dia e que o dia é dividido em 24 horas, certo? Se nós formos dividir em 3 as 24 horas do nosso dia, nós deveríamos ter 8 horas de sono, que é o recomendado para ter saúde, bem-estar, harmonia, equilíbrio. 8 horas de trabalho, que é o comum, né, o normal, diríamos assim, apesar que eu não sou uma que cumpre 8 horas de trabalho, eu sempre trabalho mais. Porém, né, a grande maioria das pessoas trabalha em torno de 8 horas por dia. E 8 horas pra você. Eu sou relapso, eu não tiro 8 horas pra mim todos os dias. Porém, fica a dica. Você precisa dessas 8 horas, no mínimo, ter umas 2, 3 horas pra você. Precisa. Que horas são essas, Kátia? A hora do almoço, a hora da janta, a hora do lanche, a hora de um break, né? De você dar uma paradinha, dar uma acalmada, a hora que você vai dar uma caminhada, a hora que você vai escutar uma música que você gosta, a hora que você vai meditar, a hora que você vai conversar em família, a hora que você vai dar um passeio, vai sair com os cachorros, que nem eu, né? Que é um momento de lazer, 1 hora por dia eu tiro pra sair com os meus cachorros. Então, nós, né, na condição de querer ajudar as pessoas, em primeiro lugar a gente tem que se ajudar. E é uma das coisas que o terapeuta faz, porque a grande maioria dos profissionais que entram nessa área, eles começam se autoajudando. Eles vão buscar um curso, um treinamento, alguma coisa, muitas vezes para si. Eu tenho inúmeros terapeutas no meu programa do Top Terapeuta que não começaram porque queriam ser terapeutas. Eles entraram nesse contexto de autoajuda, de autoconhecimento, foram buscando, né, autoconhecimento para si e foram despertando o dom de querer ser profissional da área. Então é muito normal, muito natural você começar, né, dessa maneira e depois você se torna um profissional. Então a grande lição que eu quero deixar aqui para você é que, primeiro agora falando enquanto pessoa, você, não o terapeuta ainda. No final, agora eu dou a dica pro terapeuta que tenha dúvida, atenda ou não atenda um familiar, né? Enquanto pessoa, você só vai conseguir ajudar alguém se você estiver se sentindo bem, se você realmente estiver se superando,
para você se sentir em condição de poder auxiliar a outra pessoa que precisa de você. Esse é o primeiro grande passo. E para terapeutas, né, que estão nessa dúvida, Kátia, atendo ou não atendo um familiar, né? Olha, isso é um pouco delicado, tá? Eu digo que pessoas muito próximas eu evitava atender. E eu recomendo os terapeutas que avaliem muito bem, tá? Por quê? Porque você, emocionalmente, você tá muito ligado àquela pessoa. E você vai ser mais condicional ainda. Porque você vai meio que conduzir a conversa e o trabalho pensando também em você. Por exemplo, tá? Para ficar mais claro, dar um exemplo. Você é casado, tem uma esposa ou tem um marido. Tem decisões que você quer que o seu cônjuge tome baseado no que você acredita e no que você quer, que você vê que é bom para ele. Só que pode ser que o que você pensa e sente não é o que ele quer ou não é o que ele percebe que é o melhor. Como que você vai ajudar nesse ponto? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu particularmente sempre indico para o meu marido, para minha mãe, meu pai não é muito chegado, mas se ele me perguntasse ou me pedisse, a minha irmã também, assim, uma energização, uma ajuda rápida, um momento de oração, coisas mais práticas assim do dia a dia, eu até faço para eles, não tem problema. Porém, quando é uma ajuda mais profunda, precisa de uma reflexão, tomar uma decisão importante, eu procuro evitar dar minha opinião e estabelecer isso como uma regra minha para a pessoa que tá ali, né? Meu marido às vezes está com muita dúvida, por exemplo, né? A gente teve um desafio agora que foi a mudança do negócio dele, ele se mudou de local, né? Meu marido tem um mercado aqui em Gramado, bem conceituado, atende clientes de alto nível. E apareceu uma grande oportunidade no final de 2018 de ele se mudar de local. Era um sonho para ele. Porém, ele estava em dúvida se ele queria continuar nesse negócio ou não. Porque ele estava começando, né, aos pouquinhos, fazer consultoria para donos de mercado. E ele estava na dúvida. E eu pensei, bom, o que eu quero para ele? E o que ele quer para ele? Fica difícil, porque na minha opinião, eu acredito que ele tem um grande potencial para fazer as consultorias. Se fosse por mim, a decisão seria de talvez ele nem ter se mudado, né? Só que eu interferiria no processo dele. E lá no fundo, fazendo terapia com outros terapeutas, ele sentiu que ele queria continuar nesse negócio, que ele queria se mudar e que ele queria seguir em frente. E então, quando ele definiu, eu apoiei ele e tá tudo certo. Porém, se eu tivesse sido a terapeuta dele, será que ele teria tomado essa decisão? E será que ele seria feliz tomando essa decisão? Então a gente precisa perceber o momento certo em que você pode cumprir o papel de ajudar e ajudar da melhor maneira. Quando você sente que você está ligado emocionalmente, talvez você tenha que indicar alguém. Isso para os terapeutas, tá? Para as pessoas que ainda não são ou que não são terapeutas, não pretendem ser, avalie a condição que você tem no momento de ajudar. E às vezes você também vai ter que indicar alguém, porque você não vai se sentir apto em ajudar. Você não tem que saber de tudo. Você não tem que ser a pessoa que sabe tudo para ajudar as pessoas, mas você pode saber alguém que pode ajudar aquela pessoa naquele momento. E ser sincero, ser honesto e dizer, olha, eu não tenho como te ajudar, mas eu tenho alguém para te indicar que vai te ajudar muito melhor do que eu. A gente não precisa fazer tudo pelos outros. A gente tem que saber fazer por nós para poder auxiliar o outro. Ok? Então, né, desejo que esse vídeo tenha te orientado nessa busca do autoconhecimento, da autoajuda, da terapia holística, independente de você ser terapeuta ou não. Se você está aqui é porque você quer essas dicas para sua vida, você precisa realmente dar esse passo importante de se autoconhecer para então poder fazer o bem para o mundo e para si, independente de ser um profissional ou não. Uma das tarefas que a gente veio desenvolver nessa vida é evoluir e poder ajudar o mundo a evoluir também, né? Então, se a gente fizer a nossa parte por nós, a gente vai contribuir para que o mundo seja melhor também de alguma forma, tá bom? Quero finalizar esse vídeo dizendo para você que se você tem a vontade de ser terapeuta, tem a vontade de ajudar as pessoas, se você realmente brilha para isso, se você tem algum potencial e percebe que talvez um dia ou talvez muito em breve você quer caminhar para esse rumo de se tornar um profissional da área, na semana passada, dia 10 de janeiro, eu fiz uma aula falando sobre os passos essenciais para você iniciar do absoluto zero como terapeuta. E nessa aula eu dou dicas muito incríveis, assim, é um passo a passo do que eu ensino dentro do Terapeuta do Zero, para que você inicie a sua jornada, se assim você quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você olhar essa aula, assistir. Ela tá aqui no YouTube, aberta, né? Mas eu vou deixar o link igual aqui para ficar mais fácil para você achar ela.
E eu não sei quanto tempo ainda eu vou deixar ela disponível, não pretendo deixar ainda por muito tempo, então aproveite. Se você sente um chamado e quer dar esse passo, acredito que essa aula vai te ajudar muito para que você reconheça se realmente você quer dar esse passo em breve, porque ali eu te dou um passo a passo que pode te orientar para que você comece a atender nos próximos 7 dias. Ou que você planeje o início da sua caminhada nessa área, tá bom? Conta comigo, um beijo grande e a gente se vê em breve.